A gente fala sobre saúde porque perto de atingir a marca de 2 milhões de casos prováveis e com pelo menos 600 mortes já registradas pela dengue, o nosso país tem uma série de estados e municípios em situação de emergência pela dengue. Esse que é um dos desafios enfrentados pelo Ministério da Saúde e por isso a gente conversa agora ao vivo com a ministra Nízia Trindade. Ministra, muito bem-vinda aqui à CNN Brasil. Obrigada por conversar com a gente. Ministra que está acompanhada de Basília Rodrigues, nossa analista de política, que conseguiu essa entrevista. Basília, por favor, pode começar. Um bom dia. Oi, tudo bem, Muriel? A gente está aqui estava terminando a organização para receber a ministra. Muito obrigada por estar conosco aqui na CNN Brasil, ministra. A gente fala diretamente do gabinete da ministra Nízia Trindade, aqui no prédio do Ministério da Saúde. Lembrar que a primeira entrevista que a senhora deu para a CNN, já ministra, foi comigo também. Então, é verdade. Exatamente. Prazer, Basília. Por mais uma vez aceitar o nosso convite para falar desse momento. Naquela época, eu lhe perguntava qual seria o seu principal desafio. Então, hoje, mais de um ano no cargo, eu lhe pergunto, qual tem sido o maior problema na sua gestão? O enfrentamento à dengue, à Covid ou ao Centrão? Bom dia, Muriel, Basília, Pedro e a todos que nos acompanham. Bom, em primeiro lugar, assim, o grande desafio do ano passado para cá foi recuperar a capacidade do Ministério da Saúde de lidar com os problemas com base na ciência e com base em todo o pacto federativo, ou seja, a boa relação com estados e municípios, com o legislativo, para poder coordenar as ações de saúde. O Brasil é muito diverso. Então, esse é o grande desafio. Já sabíamos disso durante o período da transição, antes do governo do presidente Lula assumir a presidência. Então, esse eu acho que é o desafio que vai acompanhar esses 2 primeiros anos de governo ainda, porque não é fácil recuperar essa capacidade. Agora, neste momento, o grande desafio é a dengue. O grande desafio é a dengue, os números vocês já colocaram na abertura, Muriel mencionou, e é um desafio complexo porque com as mudanças climáticas, com tudo o que sabemos, ondas de calor, chuvas com regime mais intenso, tudo isso favorece a proliferação do Aedes aegypti, do mosquito transmissor, e cria uma dificuldade muito grande. Então, passado esse momento da epidemia, é muito importante dizer que desde o ano passado nós buscamos avançar em medidas mais estruturantes com ciência e tecnologia, como a vacina e como também novas formas de controlar o vetor. E eu acho que políticas públicas fundamentais, como saneamento e outras ações que serão fundamentais. Sobre a política, então, aquele terceiro ponto da minha pergunta. Sim. Esse fogo amigo que a gente vive aqui na esplanada dos ministérios, a senhora não detém a exclusividade disso, outros ministros relatam estas questões que partem dos opositores, ou então do Centrão, ou até mesmo de quem está dentro do governo. Qual o momento para a senhora enquanto ministra da Saúde? Primeiro você tinha até falado na sua primeira pergunta do Centrão. É importante porque me dá a oportunidade de falar, Basília, que me incomoda isso, Centrão versus Nízia, né? Nízia versus Centrão. Eu acho isso uma visão muito superficial, devo te dizer. Por quê? O Brasil, de 2017 para cá, teve uma mudança muito grande da questão do papel do Legislativo e do Executivo. É disso que se trata. Não é de pessoas, não é de partidos isolados. Então, é essa reflexão que o Brasil precisa fazer, a meu ver, né? O Poder Executivo, que ganha as eleições da maioria, tem que ter capacidade de executar suas políticas e o orçamento é uma peça fundamental. Então, isso para mim é o mais importante. As emendas parlamentares são bem-vindas e estamos no momento, inclusive, de divulgar todos aqueles equipamentos do PAC Saúde. São muitos, isso é um ponto de destaque este ano, Basília. E eu tenho buscado me reunir com líderes da nossa base, do governo, já conversei com o presidente da Comissão de Saúde, doutor Francisco,
e eu acho que esse é o caminho. Diálogo, mas com a estratégia do programa de governo, não é, né? Um diálogo assim. Então, dessa maneira que eu vejo, e fogo, para mim, nunca é amigo. Pois é, Muriel? Ministra, a gente tem acompanhado o cenário da dengue, aqui, como a gente falava, e a senhora mesma acabou de responder que o que mais preocupa nesse momento é a dengue. A gente tem ouvido muitos especialistas que falam que o ápice da dengue vai ser por volta aí de abril, talvez até maio. Dessa forma, a senhora que também é especialista no assunto, como que a gente pode se preparar, mas para além disso, alguma estratégia do Ministério da Saúde vai mudar especificamente para esse ápice? Porque a gente já passou de 1.500.000 casos, estamos muito próximos já de 2 milhões de casos, como a gente falava no começo da sua entrevista. Gostaria de te ouvir para saber se alguma estratégia nesse sentido vai mudar, levando em consideração que talvez o ápice pode chegar agora. Muriel, na verdade, a dengue é uma doença, ainda mais porque ela está ligada a fatores ambientais, como eu falei, chuvas, aspectos climáticos e mudança climática é essencial, que ela não acontece da mesma forma em todo o país. Então, nós tivemos no início desse ano essa explosão no centro-oeste, em estados do sudeste, da região sul. Na região norte houve uma superposição com uma doença transmitida pelo ouro, uma doença causada por outro vírus, que é o ouro-push, e também transmitida pelo Aedes aegypti. Vamos vendo, né, como é difícil a questão. Então, não dá para nós falarmos que o pico vai ser em maio, porque isso acontece de forma diferente. Aqui no Distrito Federal, nós já estamos num descenso, num decréscimo, isso já apontado por especialistas. Eu devo dizer que eu não sou especialista no assunto, eu sou especialista em políticas públicas de saúde, em outras áreas, mas eu sou uma gestora da saúde, né, além de tudo. E eu me baseio nos principais especialistas do país. Ontem o Dr. Davi Uip, por exemplo, infectologista de São Paulo e ex-secretário de Saúde do Estado, ele colocou algo muito próximo ao que nós estamos dizendo todo o tempo no Ministério da Saúde. Então é isso, os ritmos são diferentes. Agora, a dengue é um problema grave, ainda que, eu sempre tenho dito, nós conhecemos a doença e é possível tratá-la de forma adequada. Então, nós estamos fazendo treinamento dos profissionais, temos apoio das entidades médicas de saúde em geral para isso, fizemos um guia para o atendimento correto dos pacientes, estamos organizando com equipes técnicas a forma melhor de fazer o fluxo de pacientes, de monitorar quem vai para casa e pode agravar, os sinais de agravamento. Agora, só para dizer, agora nós temos o ascenso na região Nordeste, o aumento do número de casos em quase todos os estados. Neste momento, muitos estados já estão com planos mais avançados de contingência e o Ministério da Saúde está apoiando estados e municípios em situação de emergência com recursos financeiros e com apoio técnico. Tudo isso nós não fazemos de gabinete, Muriel. São o Conselho dos Secretários Estaduais e Municipais de Saúde. Daqui a pouquinho estou indo para lá, Basília. Nós nos reunimos todo mês e dengue é pauta constante. Agora, sobre o que você falou, só rapidamente dizer que nós temos um outro problema, por exemplo, em São Paulo e em alguns outros estados hoje, que é virem também as doenças por vírus respiratórios. Outra dinâmica, não dá para comparar monitoramento e gestão de uma epidemia de pandemia, né, de Covid com dengue. É totalmente diferente. E, a meu ver, é um erro que muitas vezes está se cometendo hoje. Pedro Duran. Bom dia, ministra. Obrigado por conversar com a gente aqui. Só para fechar mesmo. Opa. Sim, Pedro. Pode concluir, ministra. Pedro, não, eu só ia falar da preocupação com a rede de saúde. Era isso que eu ia comentar. Maravilha.
Bom, para poder atender as pessoas. Sim, eu acompanho o trabalho da ministra desde que ela era presidente da Fiocruz e claramente tem dois momentos diferentes na tua carreira, ministra. Como presidente da Fiocruz, que é obviamente inerente ali à pressão política, mas muito diferente do que é hoje a pressão sofrida no Ministério da Saúde. Como a Basília disse, não é uma exclusividade sua, é uma das pastas com maior orçamento, mais de 200 bilhões de reais. A senhora recentemente fez uma intervenção na saúde, especificamente no Rio de Janeiro, onde historicamente os cargos do Ministério da Saúde eram usados como barganha política, moeda de troca. Eu queria que a senhora explicasse essa intervenção e dissesse para quem acompanha a gente até que ponto a apropriação do Ministério da Saúde, das estruturas do Ministério da Saúde pela política pode ter comprometido o combate a doenças ou até mesmo a saúde pública no nosso país. Primeiro, Pedro, quero agradecer também tua pergunta, porque a política ela tem que estar na orientação de todos os ministérios. Isso é correto, há um programa para um presidente que ganha as eleições e ele coloca vários pontos. O programa do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, é muito claro em relação ao que se aponta para a saúde. Financiamento ampliado do SUS, resposta correta a situações de emergência sanitária, um olhar especial para colocar, como o presidente diz, os pobres no orçamento e como é que isso na saúde se reveste, que é o caso de várias políticas, como fizemos agora no fortalecimento, ampliação, renovação do farmácia popular, que estava, posso dizer, em grande parte abandonado no governo anterior. Então, a política faz parte. Agora, especificamente, o que acontece na gestão hospitalar? Ela tem que ser profissional. Então, até lideranças partidárias, muitas vezes, têm quadros técnicos. Isso não é um problema. Tem pessoas no Ministério que têm vinculação partidária, outras não têm, mas têm que ser competentes com cargo e comprometidas com o nosso programa de fortalecimento do SUS, como eu falei antes, e que é o programa do nosso governo. Então, isso para mim é o essencial. O Rio de Janeiro é um problema muito grave, a questão dos hospitais. Esse grupo, eu nem chamo de intervenção, nós estamos com um comitê gestor para medidas de curto prazo, curtíssimo prazo e curto prazo, né? Estamos falando de 30 dias, e nesse processo nós vamos não só corrigir problemas graves de infraestrutura, dimensionar adequadamente o quadro de pessoal, muitas aposentadorias e problemas que ocorreram e foram agravados no governo passado, que é não só a designação de quadros para os hospitais de forma indevida, mas problemas sérios apontados, por exemplo, na CPI da Covid, de várias compras suspeitas, várias ilicitudes, tudo isso foi apontado também pela CGU, a Controladoria Geral da União. Então, isso aconteceu muito no governo passado, ainda que seja um problema histórico. Rapidamente aproveito só para esclarecer, não é um problema de hoje. Em 2005, houve uma intervenção no primeiro governo do presidente Lula, mas era um quadro diferente. Atualmente, os hospitais estão em condição muito precária, como todos sabem. São necessárias medidas urgentes, firmes, duras mesmo em muitos casos, mas os hospitais estão atendendo mal a população, mal no sentido não de atender mal, para explicar melhor, mas muito aquém da capacidade de leitos, né? Nós tínhamos 600 leitos fechados, conseguimos abrir 300, nós temos emergência fechada no Hospital de Bom Sucesso, capacidade do Hospital da Lagoa, que já foi muito bom recentemente na gestão da médica doutora Roberli. Então, há questões de gestão, há questões complexas ali de tudo isso que eu falei, de como esses hospitais foram deteriorados, inclusive desse ponto de vista de compras, né, de todos os atos e que então devem ser apurados. Por isso, nós fizemos também essa medida de centralização de licitações para medicamentos, para outros insumos. Isso não basta, nós
temos várias análises desde a transição. Adotamos medidas o ano passado, mas muito aquém do necessário, e é determinação minha e, sobretudo, do presidente Lula, que nós entreguemos à população hospitais de excelência, como eu digo para todos. Eu estudei esses hospitais no início da minha carreira na Fiocruz. Eles foram excelência no passado, mas não atendiam a todos, porque não havia SUS. Então, acho que muitas vezes se compara com o passado, vamos lembrar disso. Agora, com o SUS, eles têm que atender a todos, mas com qualidade, e vamos resolver esse problema. Com certeza, estamos não só determinados, mas temos condições técnicas e políticas administrativas de gestão para fazer isso. Aqui, ministra, naturalmente a gente divide as perguntas entre aquelas que tratam da questão técnica e da questão política, né? Claro, né? Ainda mais sendo ministra de governo, você tem que lidar com esta brasa, como muito bem colocado pela senhora, o fogo nunca é amigo, né? E me chamou muita atenção nessa primeira parte da nossa entrevista que a senhora não fez críticas ao Poder Legislativo, muito menos a estes integrantes do chamado Centrão. A senhora falou da importância do pagamento das emendas parlamentares e até chamou atenção também para o expediente de uma CPI e como os efeitos daquela comissão estão sendo bem utilizados por vocês aqui enquanto gestores. Eu vou insistir, então, na pergunta técnico-política. Técnica. Sim. Vou insistir numa pergunta técnica. É caso de epidemia o aumento do número de casos de dengue no Brasil? Porque vários estados, municípios já vêm decretando estado de emergência. Está muito caso, tem muita gente com dengue aí no país. O Ministério da Saúde já avalia que é epidemia nacional? Olha, é uma epidemia porque nós, tecnicamente falando, né, nós temos 900 casos por 100 mil habitantes, 900 casos por 100 mil habitantes, e a gente caracteriza epidemia 300 casos por 100 mil habitantes. Mas eu queria fugir desse raciocínio primeiro técnico, porque o que é importante entender no Brasil é que dengue ela não se manifesta de forma igual em todo o território. É um problema grave, como eu falei. Atualmente, eu diria que 3/4, eu posso dizer, do território, ele está, de alguma maneira, em fases diferentes, não é? Com uma incidência alta de dengue. Então, claro, então esse é o fator que eu estou colocando, mas são tempos diferentes, exigem abordagens para cada período desse. O que eu acho também que é muito característico do enfrentamento à dengue, né, nesse momento é que aconteceu antes, né, do que ocorre normalmente, com uma explosão muito grande de casos, pelo que nós já falamos, e também agora, né, vão se somando outros fatores. Então não dá para fazer uma observação desconsiderando todos esses fatores e todas essas diferenças. Isso, claro, que divide a opinião entre especialistas, mas é uma visão que eu considero adequada. Isso, de maneira nenhuma, minimiza observar a gravidade e o nosso foco. Nós dizemos, tem que continuar o controle do vetor, isso é responsabilidade especialmente de prefeituras e também de nós como cidadãos, que é a questão que a gente vem repetindo, 75% dos focos de mosquito encontram-se nas nossas casas e no redor, e outros fatores, limpeza urbana, tudo isso precisa ser feito o tempo todo, não é? Principalmente nessa época. De um ato ou de uma declaração de epidemia. Exato. Agora, há outros fatores na emergência, porque muitas vezes houve um espalhamento para cidades médias, pequenas até, algumas com condições, outras não. Então, tem um impacto grande no sistema de saúde. Né? Nós estamos aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, que é onde tem mais médicos, né, por 1.000 habitantes do Brasil, onde tem mais médicos. Nós vimos dificuldades no sistema público e no setor privado no atendimento. Né? Então, a gente olha os dois lados. Né? Uma vez estará instalada a situação de epidemia, tem que ver a questão do cuidado.
como cuidar adequadamente, por isso nós temos insistido nos sinais de alerta, de buscar, é bom sempre repetir, não é? Quando há situação de dores fortes no corpo, febre, dor atrás dos olhos, manchas no corpo, tudo isso a gente tem repetido. Eu até peço que a senhora faça estas orientações olhando para a câmera, para o público que está acompanhando agora o Novo Dia, todo mundo que está ouvindo falar da dengue ou já pegou a doença ou tem alguém em casa com os sintomas, tem que prestar atenção em quê? Primeiro, a hidratação, né? Essa é a primeira questão, é muito importante estar bem hidratado. A hidratação é a melhor forma, né, de ter esse cuidado em relação à dengue. Tem que prestar atenção em sintomas como febre alta, dores abdominais, dor atrás dos olhos é muito característico, manchas no corpo e ir à unidade de saúde, que vai também orientar para o acompanhamento da pessoa que foi infectada pela dengue e que pode ter uma piora. Então, esse acompanhamento também é muito importante. Temos dado essas orientações, Basília, a todos os profissionais de saúde. Tem esse problema também. Alguns estados, alguns municípios têm experiência de várias epidemias de dengue. No sul, por exemplo, isso é mais recente, então muitas vezes isso cria uma dificuldade em saber fazer isso, porque a prática ela é muito importante nesse tipo de doença, né? Saber como tratar, ter a experiência acumulada. Nós temos essa experiência no Brasil, a Sociedade de Infectologia, de Medicina Tropical tem cursos para os profissionais de saúde, mas para a população eu queria dar esse alerta, essa atenção com os sintomas, a hidratação como algo muito importante e a união de todos, né? Que, como temos dito, é o Brasil unido contra a dengue, cada um olhando também a sua casa e as prefeituras junto. Você vai viajar mais pelo país? Se eu vou viajar mais para o país, eu tenho até viajado bastante. Vai intensificar essa agenda? Mas eu vou intensificar essa agenda, sim. Isso já é uma orientação de todo o nosso governo. O ano passado foi um ano de retomada de políticas, no nosso caso, de lançar mais médicos, não é? Numa nova versão, hoje com predomínio quase absoluto de brasileiros. São 25 mil médicos que estão em atuação, 3 mil estão fazendo cursos. A gente faz um curso para aqueles que não têm diploma nas instituições brasileiras, para eles ingressarem no programa. Então, tudo isso está em curso. Eu queria até falar rapidamente disso, uma área de muita importância, que nós estamos falando das doenças infecciosas, mas eu queria falar da importância também que tem hoje na nossa agenda a abordagem ampla da saúde e a questão do câncer. É um bom exemplo de uma política virtuosa com o Congresso, porque foi aprovada uma lei sancionada pelo presidente Lula de uma política nacional para prevenção, controle e tratamento do câncer. E nós fizemos isso numa parceria muito importante. Então, eu considero isso um bom exemplo. Nós vamos estar, sim, Basília, viajando pelo Brasil, vendo também como estão todos os programas que nós lançamos ano passado. Cumprimos toda a agenda e esse ano também é o ano de novidades, como é o caso do SUS Digital, né, que é usar a tecnologia digital para integrar dados, para fortalecer a telesaúde. A gente pode falar disso em outro programa, para eu não me animar aqui. E também o Mais Acesso a Especialistas, que é um programa que é muito caro ao presidente Lula e que em breve nós vamos estar aí detalhando. Ministra,
Já que a senhora voltou a citar o Congresso e a Basília comentou no começo sobre essa pressão do Centrão, a gente sabe que essa pressão ela não é exclusiva da sua pasta, como a gente tem falado por aqui nessa entrevista. A gente acompanhou, por exemplo, o Ministério do Turismo, o Ministério, por exemplo, do Esporte, ministras mulheres que caíram depois dessa pressão do Centrão e foram substituídas por homens que fazem parte desse Centrão. A senhora avalia que essa pressão que a senhora tem sofrido por esse grupo específico pode ser também porque a senhora é uma mulher em frente a uma pasta tão importante quanto o Ministério da Saúde? Com certeza a questão de gênero, ela está mais do que evidenciada no meu caso, apesar de até o momento eu não ter falado disso, mas não tenho a menor dúvida. E isso não diz respeito só a políticos de partido A ou B. Isso muitas vezes nós vemos no próprio... Eu sou uma pessoa, sem filiação partidária, mas eu sempre fui uma pessoa de posições de esquerda. E eu vejo claramente que em qualquer ambiente manifestações de machismo existem. E no caso do Ministério da Saúde, que é um ministério com orçamento que nós sabemos, com a capilaridade, com a importância, é claro que isso é mais acentuado. E também e eu falei já sobre isso, um estereótipo de autoridade na nossa sociedade, que eu sou feminista, mas de uma determinada linha eu me inspiro sempre em autoras como a professora Rosisca Darcy de Oliveira, que ela dizia sempre isso, e diz, né, porque ela continua aí muito ativa, que nós deveríamos projetar um mundo e relações de poder com equidade entre homens e mulheres, mas não necessariamente reproduzir esse padrão que a autoridade deve ser agressiva, não é? Que é isso que caracteriza a capacidade de liderança. Eu me considero uma liderança, e aí não é uma avaliação minha, é prática. Ninguém exerceria a presidência da Fiocruz em condições tão adversas se não tivesse capacidade de liderança política e de gestão técnica. Então, sem dúvida há. E que eu acho que nós temos que repensar esses modelos de autoridade. O machismo é claro, e está claro na imprensa também, infelizmente, ficam discutindo se eu chorei, se eu não chorei. Aproveito para dizer que o presidente Lula jamais me mandou falar grosso, seria uma grosseria da parte dele, que nunca cometeu. Eu usei essa frase, como já disse, né? que eu não vejo... essa questão do falar grosso não combina com o meu modo de ser, e que eu considero que eu não vou falar grosso, que eu sou mulher, mas isso não quer dizer que eu não tenha não só ideias muito firmes, que as tenho, mas que eu sei exercer o papel que me cabe de ser uma autoridade sanitária nacional, que não é pouca coisa. Faço isso respeitando os processos, os diálogos, porque acredito na democracia. Mas não tenho dúvidas com relação à responsabilidade que o presidente Lula me delegou e que eu devo satisfações como ministra, e também à sociedade brasileira, que sofreu tanto, não só com a pandemia de Covid-19, mas com o abandono e a desestruturação do Sistema Único de Saúde, infelizmente, que nós vivemos, e com muito destaque no último governo. Pedro? Ministra, antes da quero gente aproveitar encerrar, e falar, nós todas falar... na questão de gênero, tá bem. Não, só um delayzinho aí no áudio. Mas o Pedro vai fazer a pergunta e depois a gente volta aqui. Não, só antes da gente encerrar, Diga, ministra, Pedro, que a gente está com pouco tempo, queria que a senhora comentasse rapidamente sobre a questão das vacinas, porque na Fiocruz a senhora ajudou a trazer a vacina da Covid-19 para o Brasil. Agora a gente vê as vacinas contra a dengue encalhando em muitos postos de saúde sem a adesão daquele público-alvo do Ministério da Saúde. O que deu errado na estratégia do Ministério? Olha só, bom, primeiro na Fiocruz eu fiz isso que você falou, não é? Eu me uni a todos que defendiam a vacina e fiz o acordo com a AstraZeneca para que a Fiocruz pudesse entregar vacinas para a nossa população. Isso salva vidas, isso me deixa assim... com todas as perdas que nós tivemos, muito consciente do papel que a instituição teve, e claro que eu, como presidente,
também sou responsável, claro que a partir de todo um conjunto de práticas que existem no Ministério, conselhos, etc., é o governo do presidente Lula, portanto, também responsável por iniciar uma medida que vai ser de médio e longo prazo, não é para essa epidemia, que é a introdução de uma vacina para dengue. Estou, assim, esperançosa que tenhamos outra do Butantan. Agora, as pessoas estão reclamando, e eu também demandaria vacinas em todos os municípios, em todo o Brasil. E acontece isso que você está falando, Pedro. Ao mesmo tempo que se fala, e cadê a vacina? No caso, os responsáveis, né, porque são crianças e adolescentes, essa faixa de 10 a 14 anos, não estão vacinando como se esperaria. Isso é fruto, em grande medida, da desinformação. Não é? Por mais que haja esclarecimentos e campanhas, houve, como nós sabemos, e continua a haver um grande movimento contrário às vacinas. Então, estamos trabalhando firmemente para superá-lo. O ano passado, revertermos aquela tendência de queda na cobertura de quase todas as vacinas, mas isso é um processo que exige muito esclarecimento, muita campanha e responsabilização também de quem promove notícias que causam pânico, desinformação e que podem mesmo levar à morte. E nós estamos trabalhando agora, Pedro, não vai haver vacina encalhada, nós estamos trabalhando para que essas vacinas possam ser utilizadas, ampliando a partir da mesma faixa etária o número de municípios que poderão estar vacinando as crianças de 10 a 14 anos. Lembrando que é a faixa onde ocorrem mais hospitalizações e nisso nós seguimos tanto os dados do Brasil como as orientações da Organização Mundial da Saúde. Legal. Ministra, do ponto de vista técnico, de combatente, né, de uma ministra ativa, a senhora nunca causou dúvidas, mas neste ano de governo teve a sua habilidade política colocada à prova. Eu vejo aqui uma Anísia muito diferente daquela primeira entrevista concedida aqui à CNN Brasil, inclusive aqui dentro do seu gabinete. A senhora acha que este jeito, né, de agir, de se colocar na praça pública, no ambiente público de discussão, pode ser o resultado de uma ministra que está muito mais confiante, fortalecida na cadeira com o apoio do presidente Lula, ou é o resultado de uma ministra que sentiu e revidou aos ataques, sim, da política machista que a gente tem aqui, especialmente em Brasília? Brevemente, ministra, por favor, que o nosso tempo está corrido. Tá. Para mim, assim, é uma honra contar com essa confiança do presidente Lula, que ele sempre tem manifestado. Mas acho que esse é um fator fundamental, mas não é o único. O segundo fator é, de fato, a determinação que eu sempre tive, não é aqui, de perseguir os compromissos e as metas que eu assumi. É para isso que eu estou aqui, Basília. E a gente vai ganhando mais convicção, né? Quando mais... Vamos dizer assim, ao mesmo tempo que eu sou criticada e questionada, eu não vou desistir, porque eu sei o que eu vou fazer e tenho muitos apoios, eu não estou sozinha. O presidente Lula é um apoio prioritário, digamos, mas eu vejo esse apoio em vários setores da sociedade brasileira, desde a minha nomeação e agora em vários momentos, né? Eu sou parte de um coletivo, Basília, eu nunca fiz minha trajetória sozinha, principalmente o coletivo da saúde coletiva, das ciências sociais e dos grupos que há anos lutam no Brasil pela democracia. Assim eu comecei minha vida pública nos anos 70, claro, como jovenzinha, né, e tal, e assim segui a minha vida toda, né, eu já me manifestei publicamente, claro, num circuito muito mais restrito, e hoje tenho a oportunidade de falar à sociedade brasileira para defender questões que não são só do meu pensamento, e a principal questão é que a saúde, realmente que a gente tenha um Brasil bem cuidado, que a gente tenha um sistema único de saúde fortalecido. Para isso que eu estou aqui, graças à confiança do presidente Lula, porque sou ministra de Estado, então é a designação que nos faz ministros. Ministra, muito obrigada, Muriel, Pedro.
Obrigada, ministra, pela disponibilidade para a entrevista. Um bom trabalho para a senhora por aí. E obrigada, Basília, também pela entrevista, por conseguir essa entrevista para a gente, importantíssima.